Pai do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Reis 3. Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos começar pelo 5. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Vamos ler o 8. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Vamos ler o 9 também. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então, irmãos, vamos ler o 11 agora. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Vamos ler agora o 16 e o 17. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Agora vamos ler o 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Vamos ler aqui também, irmãos, o 24. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram de diante deles, e ainda os feriram na sua terra, ferindo ali também os moabitas. Amém? Irmãos, aqui vai falar que o rei dos Moabitas, depois da morte de Acabe, né, se revoltou contra o rei de Israel, contra o rei Jorão, que no caso era o filho de Acabe. E aqui vai falar que ele foi até Josafá pedir ajuda, né, para ir guerrear contra o rei dos Moabitas. E ele pediu ajuda para Josafá e o seu exército, e também para o rei de Edom e o seu exército. E eles foram, né, até os moabitas para combater eles, né, em guerra. E aqui vai falar que Josafá vai perguntar: por que caminho iremos nós, né? E aqui vai falar que ele disse: pelo caminho do deserto de Edom. Nessa palavra eu já começo, né, a entender aqui que às vezes o Senhor vai nos mandar por caminhos assim que a gente não queria ir. Porque ninguém quer passar pelo deserto. Ninguém quer ir pelo caminho do deserto, né? A gente quer o caminho de bonança, o caminho assim mais fácil. Mas aqui vai falar que eles foram pelo caminho do deserto e que eles rodearam em marcha, marchando 7 dias pelo caminho do deserto, né? E vai falar que o gado deles, né, começou a ter sede, eles também, e não tinha água. E aqui vai falar que Josafá se levantou entre eles, enquanto o rei de Israel se desesperava, né? Josafá se levantou e quis buscar a ajuda do Senhor e perguntou se não tinha nenhum profeta do Senhor a quem eles pudessem, né, consultar. E aqui vai falar que um servo do rei de Israel falou que tinha lá, né, Eliseu. E aqui vai falar que eles foram consultar Eliseu. E Eliseu primeiro falou uma dura palavra, né, para o rei de Israel, porque era um rei idólatra, né? Mas como Josafá era um rei, né, de coração reto, né, temia ao Senhor, Eliseu, ele atendeu o pedido deles por causa de Josafá. E aqui vai falar que Eliseu... Peraí, irmãos, um minuto. Aqui vai falar que Eliseu falou assim para ele:
que é a palavra do Senhor, né? Através da vida dele falou. Que eles não iam ver sinal de vento e nem de chuva, mas que todavia aquele deserto ia se encher de águas. Por quê? Por causa da fidelidade de Josafá, que teve a humildade de procurar ao Senhor socorro, auxílio, ajuda no Senhor. Muitas vezes, quando a gente está no deserto, a gente quer nos desesperar, mas não é para o nosso desespero. Deserto é um lugar de passagem, né? Você passa e passa glorificando o nome do Senhor, passa buscando do Senhor, buscando ajuda, buscando entender por que você está passando, né? Por aquele deserto. E aqui a palavra do Senhor falou, né? Através da vida de Eliseu, que o Senhor ia mandar o socorro e eles não iam ver, né? Sinal nenhum. Muitas vezes a gente está passando pelo deserto e a gente ora e a gente pede ao Senhor Pai, me dê um sinal de que eu vou sair logo desse deserto, do que minha vida vai mudar, de que isso que eu estou colocando nas tuas mãos, Senhor, vai acontecer. E muitas das vezes o Senhor vai se calar. E aqui na palavra do Senhor falou que eles não iam ver sinal de vento e nem de chuva, mas que o deserto ia se encher de água e assim houve. Então, irmãos, o que eu aprendo com essa palavra? Que nem sempre o silêncio de Deus é porque ele não está trabalhando ao seu favor. Pelo contrário, igual aqui, ó. Foi ao contrário. Foi no silêncio que o Senhor mudou, que o Senhor transformou e que o Senhor, sabe, proveu o que eles estavam necessitando ali naquele momento, que era água. E não só água, que na palavra do Senhor vai falar também, que o Senhor deu vitória a eles contra os seus inimigos, né? Contra os moabitas. E o Senhor também deu instruções, né? Que eles iam encher os campos bons, né? De pedras, que eles iam tapar as fontes de águas e que eles iam cortar todas as árvores boas também. Então, o que eu aprendo aqui também através dessa palavra? Que o Senhor vai nos dar direcionamento. O Senhor vai trazer a bênção que a gente tanto pede a Ele, se assim for do querer e da vontade do Senhor. Mas também Ele vai nos dar direcionamento, gente. Não é só querer as bênçãos do Senhor e querer fazer do seu jeito. Não, tem os direcionamentos do Senhor, igual Ele deu aqui para o povo. E aqui vai falar que o rei dos Moabitas, quando eles, né, feriram ele, deixou ele encurralado, ele ficou tão desesperado que aqui vai falar que ele ofereceu o seu filho em holocausto. E depois desse ato dele, os israelitas se retiraram dele. Então, irmãos, aqui o que eu aprendo aqui através dessa palavra aqui, que o Senhor, ele age ao nosso favor, ainda que nós não ainda que a gente não esteja vendo o trabalhar do Senhor. A palavra do Senhor fala que ele trabalha por nós. E aqui tá falando nessa palavra que o Senhor falou que eles não iam ver sinal algum, mas que a bênção ia chegar. E houve, né? Que nem a gente viu aqui. Se encheu de tanta água, de muita água. Era muita água, não era pouca. O vale lá no deserto. E o Senhor falou para eles, né? Cavar covas e antes do vale se encher de água, e eles cavaram covas aqui. Então tudo é instrução, tudo é um mandamento do Senhor e a gente tem que ir seguindo. Pai, qual é o meu próximo passo, Senhor? Qual o direcionamento que o Senhor quer me dar agora, Pai, para que eu veja, né, o meu milagre chegar? E vai fazendo tudo quanto o Senhor mandar você fazer, que é que eles obedeceram em tudo. Primeiro o Senhor mandou eles cavarem covas e eles cavaram. E o Senhor trabalhou e o Senhor enviou socorro no silêncio. Foi no silêncio que o Senhor enviou. Então, nesse dia, o Senhor está falando para mim e para você. Ainda que você não esteja vendo, né, os sinais do Senhor, porque a gente quer ver os sinais. Mas o Senhor está falando, continue fazendo o que eu estou te mandando. Continue fazendo, seguindo os meus direcionamentos, porque eu estou trabalhando no silêncio. E no momento certo a sua vitória vai chegar e vai ser além do que você está pedindo ao Senhor. Porque o nosso Deus, ele é um Deus, irmãos, de grandezas, de grandes coisas. Ele lhe dá sempre além do que você pede. Mas o Senhor também precisa lhe preparar antes.
Então, irmãos, continue buscando, continue orando, continue se colocando na posição que na hora certa, no momento certo, ainda que você não esteja vendo o sinal, o Senhor está trabalhando e vai trazer a sua vitória em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua resposta. Obrigada, Senhor, por falar comigo e com os teus filhos através dessa tua palavra, Senhor. Oh, Pai, nos ajude a ter paciência para esperar no Senhor, para esperar no teu tempo, Senhor. Porque nós sabemos que no teu tempo tudo é perfeito, Pai. Obrigada por continuar cuidando de nós, dos nossos. Obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. E até aqui já te agradecemos. Amém.